Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade na videoaula onde eu falo de tabulação de dados utilizando a tabela dinâmica. Hoje a gente vai olhar como trabalhar com esses dados que foram extraídos da tabela dinâmica, né? O que eu tenho que fazer, como que eu crio o gráfico, como que eu formato uma tabela, como que eu coloco isso no documento do Word seguindo as normas da ABNT, beleza? Normas da ABNT caso sejam gráficos e normas do IBGE de 93 caso sejam tabelas. Bom, aqui eu estou com aquele mesmo exemplo que a gente tinha feito na videoaula anterior. E eu vou criar alguns gráficos diferentes e algumas tabelas diferentes com base nesses mesmos dados. Então, nesse caso aqui, eu peguei a variável sexo para fazer a análise, né? Lembrando que eu estou contando valores, então eu tenho 10 e 10 aqui. 10 feminino e 10 masculino. Então, eu vou selecionar. Quando a gente for para criar gráficos, eu falei que existe a possibilidade de criar o gráfico dinâmico, tá? Eu posso criar o gráfico direto da tabela dinâmica, só que ele não possibilita algumas formatações, ou ele dificulta um pouco as formatações, tá? Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais simples, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho do que a tabela dinâmica, mas acaba facilitando pela questão de ter de ser mais fácil eu achar as ferramentas que eu preciso para formatar, tá? Então eu vou continuar do jeito que estava aqui e vou começar do zero. Então eu tabulei meus dados como vocês viram na aula passada, na videoaula passada, e agora eu vou transformar esses dados aqui em tabelas e gráficos. Eu transformo esses dados em informações, tá? Então eu separei que a primeira questão que eu tinha era a questão de sexo. Então eu montei a primeira tabelinha, só que eu vou formatar ela em outro campo. Então eu vou selecionar esse campo todo, vou copiar normal, Ctrl C, ou utilizando a ferramenta copiar, e vou colar em uma nova planilha, tá? Lembrem-se sempre de não colocar nem na primeira linha e nem na primeira coluna. Deixem essas aqui em branco, porque facilita a formatação, tá? Então vou começar sempre da célula B2, ou C2, ou B3, fica a critério de vocês. Então aí, só que aqui eu tenho que colar diferente, eu tenho que colar como valores, né? Isso a gente já tinha visto na aula anterior. Colei como valores, eu não trouxe os cálculos que são feitos na tabela dinâmica, eu trouxe apenas os valores absolutos com os dados em texto, tá? Então aqui o que eu tenho aqui é a variável sexo e a quantidade de entrevistados, tá? Ou a frequência de resposta, né? Então, aqui para uma tabela falta a informação principal, que é a informação percentual. Eu tenho que ter a informação percentual. As análises de dados, elas não podem ser feitas em valores absolutos, porque você não tem a noção da dimensão que aqueles valores representam, tá? Então, para colocar esses valores em percentuais, eu tenho que pensar que a fórmula para calcular o valor percentual é o xi dividido pelo somatório de xi vezes 100, né? Nesse caso aqui, o Excel facilita um pouco para a gente, porque eu não preciso multiplicar por 100. Então aqui, toda a fórmula no Excel, eu vou começar com sinal de igual. Toda fórmula no Excel começa com sinal de igual. Então, sinal de igual, eu tenho que pegar o valor de xi, no caso o x1 é o feminino, e dividir ele pelo valor do somatório de xi, tá?
Vou selecionar aqui ou digitar esse valor. Eu poderia colocar o valor 20 aqui, ou eu vou selecionar ele. Se eu selecionar, eu tenho que travar essa célula aqui. Para travar ela, eu tenho que colocar um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. O cifrão antes da letra vai travar a coluna. Então, se eu copiar e colar esses valores, esse que está em verde aqui, ele não vai para nenhuma coluna do lado. E se eu colar para baixo em linha, ele também não vai descer. Eu vou exemplificar para vocês. Então, se eu deixar assim, essa fórmula correta, se eu colar a informação na célula de baixo e se eu colar a informação na célula do lado, eu vou ter alteração na origem do dado. Então, aqui, ó, quando eu colei, onde era total geral, passou para uma linha abaixo. Quando eu copiei uma célula para baixo. Quando eu copiei para o lado, ele veio a coluna para o lado. Se eu travar essa célula aqui, com o cifrão antes da letra, ou cifrão antes e depois da letra, ou cifrão antes da letra antes do número, eu estou travando a coluna e a linha. Para fazer isso de uma vez, ou eu digito normal, ou eu aperto a tecla F4. Tá? Você aperta a tecla F4 vai direto. E aí agora você pode copiar e colar ele para qualquer lugar, que ele vai ser sempre dividido pelo 20. Ele não vai mudar de lugar. Vendo que o verdinho ficou aqui, no outro caso ele tinha descido. E aqui ele continuou aqui e não foi para o lado, não foi para a direita. Então eu tenho que travar essa célula. Esses valores aqui não me interessam e eu preciso só do valor total também. O certo, se você for fazer à mão, é multiplicar esses valores por 100 e colocar o símbolo de percentual. Né? Aqui no Excel eu preciso só selecionar esses valores e usar essa ferramenta aqui, ó, número, estilo porcentagem. Ou utilizar a tecla Ctrl Shift %, né? Ctrl Shift 5. Aí eu aperto ela aqui, ele já dá 50%. Não esqueçam de colocar duas casas decimais. Quando você coloca 100 casa decimal, há um arredondamento muito grande que faz uma diferença enorme na hora que você analisa o seu dado. Então coloquem sempre duas casas decimais. Pronto, eu tenho uma tabelinha pronta. Agora eu preciso criar o gráfico dessa tabela aqui, com essas informações. Então vou na guia inserir gráficos aqui, eu tenho diversos tipos de gráficos. Eu poderia colocar o gráfico em coluna, pizza, em barra. Esse gráfico em pizza aqui é um gráfico setorial. Coluna, barra, pizza, tá? Não posso colocar em linha, porque gráfico em linha é utilizado quando você tem uma série temporal. Tá? Os outros gráficos aqui também não trazem a informação que você quer mostrar. Ou utilizem o gráfico em pizza ou o gráfico em coluna. Tá? Nesse caso aqui eu vou usar o gráfico em coluna. Eu prefiro que seja gráfico em coluna. Particularidade minha. Então coloco o gráfico em coluna. Se eu selecionar, igual eu fiz aqui, selecionei todos os campos, ele vai me trazer todas as informações. Não é isso que eu quero. Eu quero apenas que seja apresentado os valores de percentagem e o rótulo de dados, sem estar com o total geral. Então a única coisa que eu quero são essas informações aqui, o sexo e o valor percentual dele. Quando aparecer dessa forma, se vocês estiverem seguindo o mesmo formato que eu estou seguindo, quando vocês fizerem, vai aparecer dessa forma aqui, as duas colunas da mesma cor. Só que a NBR fala que o gráfico tem que ter a legenda do lado direito, aqui, onde está aqui. Só que a legenda está aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer para ela vir para cá? Eu vou nessa guia aqui, ó. Eu tenho que clicar no gráfico e nessa guia Design e alterar linha coluna. Se esse campo não estiver aparecendo aqui, é porque você não clicou no gráfico. Então, eu clico no gráfico, vou na guia Design, alterar linha coluna. Pronto, aí apareceu. Agora eu tenho o rótulo de dados à direita do meu gráfico. Esse símbolo de percentual aqui eu posso deletar. Clique em cima dele e aperto a tecla Del. Na BNT, o título do gráfico ele não é colocado dentro do gráfico, ele é colocado fora do gráfico em uma formatação diferente, que eu mostro daqui a pouco.
Então aqui para ficar com o padrão da NBR, eu tenho que separar, nesse caso, essa formatação aqui, ela não é necessária, ela não é obrigatória, mas para ter um visual um pouquinho melhor, eu coloco sempre com a série de dados um pouco separada, essas colunas um pouco separadas. Tá? Para fazer isso, eu vou clicar com direito em cima de qualquer uma das colunas, vou colocar aqui formatar a série de dados e vou colocar esse valor aqui no menos 50. Por que menos 50? Não tem explicação não, é só para ficar uma distância razoável entre as colunas. Tá? Aí eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que colocar os valores percentuais deles aparecendo aqui, sempre fora do gráfico. Então eu vou na guia Layout, tem que clicar no gráfico, e na guia Layout, rótulo de dado, extremidade externa. Tá? Tem que ser extremidade externa, porque se você for imprimir o seu trabalho em branco e preto, e o campo estiver dentro a informação estiver dentro da coluna, branco e preto, você vai perder essa informação. Não vai ser possível enxergar em alguns casos, ou vai dificultar a visibilidade dessa informação. Então, sempre extremidade externa. Então, certo é assim. O gráfico está no padrão da BNT. Só que você não vai imprimir isso no Excel, você vai usar o Word. Né? Você vai usar o Word. Eu vou abrir um documento novo aqui só para a gente usar como usar ele para essa transação entre Excel e o Word. Então, no Excel vocês já podem formatar a tabela. Então, o que vocês têm que fazer para formatar a tabela? Primeira coisa, vocês vão colocar todas as bordas. Se vocês deixarem assim, é um quadro. Tá? E aí, para transformar ela em uma tabela, vocês vão selecionar a de fora e tirar a borda, tirar todas as bordas, sem borda. Aí vocês tiram a borda dessa lateral aqui. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para a extremidade da direita. Tira todas as bordas. Feito isso, copia e cola no Word. Copiei e colei. No Word, todo o texto tem que ser ou Times ou Arial, tamanho 12. Tá? Alguns aceitam com tamanho 10, caso seja quantidade de informações muito grandes. Tá? A formatação da página ela tem que ser com margem 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda e 2 direita. Por que é importante isso? Porque o gráfico ele tem que chegar até a extremidade da direita. Ele começa alinhado à esquerda e tem que chegar até a margem direita. Para fazer isso, eu tenho que arrastar esse daqui até chegar no 16. Ó, tá vendo? O 16 está aqui. Eu vou chegando no 16. Está em cima do 16. E esses aqui eu vou arrastando da forma que eu achar melhor. Então isso aqui não tem muito problema não. O título eu apago daqui, eu não quero ele aqui. Aqui eu quero apenas a quantidade e valor percentual. Eu vou centralizar esses valores. Aqui o título pode ser negritado para destacar das informações e o total também. Tá? Não tem obrigatoriedade disso também não. Tá? Eu preciso colocar qual é a fonte dessa informação. A fonte da informação é quem elaborou. Se foi você que fez, você pode colocar elaborado pelo autor ou pelos autores, ou somente o autor, ou colocar a fonte da pesquisa. Essa informação aqui, ela tem que ser colocada também em Arial, só que tamanho 10. E é tudo negrito. Tá? No título do gráfico, a melhor forma de colocar isso, até porque vocês têm que colocar a lista de gráficos, lista de tabelas, lista de figuras, etc. Então é interessante que vocês sigam esses passos aqui.
Vocês vão selecionar a imagem toda a tabela, vão vir aqui em referências, e inserir legenda. Nesse caso aqui é uma tabela, tá certo? A tabela é uma tabela e a posição tem que ser acima do item selecionado. Então aqui está certinho, tá? E aí vocês vão dar um OK. Aí vai ter lá, tabela 1, ela é separada por um hífen, e aí vem o título. Essa informação aqui também tem que ser colocada em fonte Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e cor preta, automático. E ela tem que ser bem próxima da tabela. Então vocês removam o espaço depois do parágrafo nessa guia aqui, ó, parágrafo, espaçamento entre linhas, remover espaço depois do parágrafo. Pronto. A formatação correta da tabela é essa. Não tem mais nada para fazer. É só isso daqui. Tá? Isso no caso de análise de uma variável só. Tá? A gente vai fazer essa mesma tabelinha com duas variáveis. Beleza? Então agora eu preciso fazer o quê? Eu já coloquei a tabela, agora eu preciso colocar o gráfico. Mesma coisa, eu vou copiar o gráfico normal, Ctrl C ou comando copiar aqui e vou colar no Word. Da mesma forma, eu tenho que colocar o gráfico até a margem onde está o 16 aqui, ó, tá vendo? Onde está o 16. Se você copiar do Word, do Excel para o Word, ele não vai ficar desconfigurado na hora que você aumentar ou diminuir. Se você coloca como imagem, quando você aumenta ou diminui, ele começa a distorcer. Então copiem do Excel direto e colhem aqui, tá? Só não mudem a base de dados depois, porque senão pode alterar aqui também. Se for mudar, muda quando tiver o Word fechado, que aí ele não busca. Tá? Da mesma forma, na tabela, eu preciso colocar a fonte. A fonte eu vou copiar e colar, que é a mesma. Se você está usando a mesma fonte, copia e cola. Tá? Aqui, ó, percebam que está afastado do gráfico, ele tem que ficar bem juntinho. Tá? Então vocês vão clicar aqui, ó, atrás do gráfico, até começar a aparecer essa barrinha piscando. E aí vocês vão vir nessa guiazinha aqui, ó, e remover o espaço depois. Tá? Remover. Aí ele vai ficar lá perto. Tomem cuidado, porque se vocês colocarem espaçamento simples, essa linha aqui vai sumir, ó. Aí você, não consigo colocar. Aí coloca 1.15, tá? 1.15. E tem como fazer para colocar o título do gráfico da mesma forma aqui? Tem, a mesma coisa. Clica na imagem, seleciona a imagem, vai na guia referência, inserir legenda. Aí aqui você vai procurar gráfico. Não tem gráfico. O que você tem que fazer? Clicar nessa guia novo rótulo. E escrever o que é que tem nesse... Qual é o rótulo que você quer colocar? No nosso caso aqui, gráfico. E dá OK. Aí ele vai aparecer o novo rótulo. Ele vai aparecer abaixo do item selecionado? Não, não é abaixo. É acima do item selecionado. E aí eu tenho gráfico acima do item selecionado. Dou OK. Qual que é o gráfico? Separado por um hífen. Sexo. Ele tem que ter essa mesma formatação aqui. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo. Vou usar essa guia aqui, ó, formatar pincel. Vou clicar nela e vou selecionar toda essa informação aqui e soltar. Pronto. Ele está formatado certo. O gráfico está formatado de forma correta, seguindo o que é proposto pela ABNT. Tá? Isso está dentro da norma 14.724. Tá? Caso vocês tenham que fazer isso e comentar essas informações, lembrem-se que no gráfico você tem uma informação quantitativa, na tabela você tem uma informação quantitativa, e a análise que você vai fazer, onde você vai escrever o que tem de importante nesses dados,
você tem que colocar uma informação qualitativa. O porquê desses dados? Por que deu 50% homem, 50% mulher? Por quê? Quais são os motivos que levaram a isso? Qual é o contexto que minha pesquisa está inserida? Dependendo desse contexto, você vai dar diversas explicações que sejam lógicas e que sejam possíveis de serem referenciadas. Tá? Por isso que quando a gente faz uma monografia, a gente tem o referencial teórico. O referencial teórico vai ajudar muito na hora de você utilizar, na hora que você for realizar a análise dos seus comentários. Porque aí você pode pegar uma citação de um autor e falar que, de acordo com o autor, o resultado da pesquisa é correto ou é divergente ao que o autor fala. Então você vai pegar lá no seu referencial teórico e usar aquele referencial teórico para embasar esse seu comentário. Tá? Bom, galera, é isso. Todos os gráficos que vocês forem fazer tem que seguir esse padrão. Isso que é normas propostas na tabela pelo IBGE, no gráfico pela ABNT 14.724, a IBGE 93, 14.724 NBR. Tá? Eu não vou fazer nessa videoaula, porque senão a videoaula vai ficar muito extensa. Então tem como colocar a análise com duas variáveis aqui. Tá? Eu vou fazer numa próxima videoaula, beleza? Se gostou, dá um curtir, compartilha com seus amigos universitários. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão, pode deixar no comentário ou me mandar um e-mail, prof.cauê.trabalhosacademicos@gmail, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu estou fazendo todas essas formatações dentro do Word 97, que é o que eu tenho instalado no meu computador, 2007, que é o que eu tenho instalado no meu computador. Mas a formatação do gráfico ela vai ser um pouquinho diferente no 2010 em diante, tá? Que é um pouco diferente para você colocar o rótulo de dados com rótulo de dados de extremidade externa com a legenda na direita. E aí talvez mais para frente eu faça uma videoaula mostrando como é que faz isso no Word de 2010 ou 2000 ou algum que veio depois dele, beleza? Então se gostou, dá uma curtida, compartilha com seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa no comentário ou manda um e-mail para mim, beleza? Obrigado e até a próxima videoaula.